Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Vida de Santidade é Vida de Serviço, e está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8, passagem que vamos ler nesse instante. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Como nós dissemos, nosso título é Vida de Santidade é Vida de Serviço. Ser santo é servir. É isto que Paulo coloca aqui, logo no primeiro versículo. Ele diz: entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Adoração espiritual, culto racional, é servir a Deus de uma maneira inteligente e, podemos dizer também, humilde. Servir a Deus é ser santo. Paulo está dizendo aqui: se eu ofereço a Deus um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus espera de mim, do tipo que Deus considera agradável, então esta é a verdadeira forma de adorar. Portanto, vida de santidade é vida de serviço. Ser santo é não ajustar-se a um esquema do mundo. Diz aqui o versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O esquema do mundo é o de ser servido. Os homens querem ser servidos. Eles querem ser
incensados, elogiados, recompensados, premiados por aquilo que fazem. Mas o Filho de Deus, ele procura fazer a mesma coisa que Jesus fez. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Portanto, vida de santidade, ser santo, ser aquele que faz a vontade de Deus, aquele que agrada a Deus, aquele que imita o amor e a graça de Deus, é aquele que serve. Como ter uma vida de serviço? Paulo nos ensina aqui alguns princípios para ter uma vida de serviço. A primeira coisa que ele fala é que nós devemos pensar sempre em como servir e não como ser servido. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não os considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Portanto, não pensem em ser servidos, mas pensem em servir. Quando você pensa em servir, você está agindo de acordo com o propósito de Deus, com o plano de Deus, com a maneira de Deus ser, com a maneira de Jesus ser. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que nós devemos pensar em ser apenas um dos que servem, não o maior deles. Quando Jesus falou essa expressão que mencionamos agora há pouco, ele estava justamente corrigindo um modo de pensar de seus discípulos. Dois dos seus discípulos, João e Tiago, eles pediram para ser os maiores, ser os mais importantes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Mas Paulo diz aqui que nós não devemos pensar de nós próprios, né, como melhores do que os outros. Não pensem não se considerem como melhores do que realmente são. O nosso irmão é igual a nós. O nosso irmão é como nós. Por isso que ele fala do corpo. Ele diz: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Somos membros diferentes, porém pertencemos um ao outro. Estamos visceralmente ligados uns aos outros e, nesse sentido, nós somos iguais. Não somos nenhum de nós melhor do que o outro. Em outra passagem, na carta aos Coríntios, Paulo diz que o pé não pode dizer que é melhor do que o olho, e nem o olho pode dizer que é melhor do que o pé. Cada um tem a sua função específica e não exerce a função do outro. Se o outro não exercer a sua função específica, de nada adianta eu exercer a minha, porque assim o corpo não vai funcionar. O olho pode visualizar um obstáculo, mas se o pé tropeçar naquele obstáculo, o corpo vai cair. É isso que Paulo está querendo dizer. Um é igual a muitos, e muitos são iguais a um. Um só corpo, muitos membros. Muitos membros, um só corpo.
Então, ter uma vida de serviço é pensar sempre em como servir e não ser servido. Pensar sempre em ser apenas um dos que servem e não ser o maior deles. Pensar no corpo como um, que tem muitos membros, e muitos membros como um corpo. Outra maneira de ter uma vida de serviço é exercitando o dom da maneira certa. Paulo cita aqui vários dons, não é uma lista completa, não é? Ele fala, a partir do versículo 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, aí é o dom da profecia, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, é o dom da diaconia, de serviço. Sirva com dedicação. Se for mestre, é o dom de ensinar. Ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, é aqueles que consolam, confortam, encorajam os outros. Encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade a pessoas que gostam de ajudar os outros com aquilo que possuem. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. O líder precisa ser responsável. E se for de demonstrar misericórdia, que façam não com constrangimento, mas com alegria. Então, são vários dons, não é uma lista exaustiva, há muitos outros dons na igreja. Cada membro da igreja tem o seu dom e deve exercê-lo. Paulo, sobre cada um desses dons, ele fala sobre as maneiras que nós devemos exercer esse dom, né? E essas maneiras que Paulo cita não se aplicam apenas a um deles, mas a todos. Então, por exemplo, no verso 6 ele fala de fé. No verso 7, de dedicação. No verso 7, ele fala também de fazer bem, quer dizer, de excelência. No verso 8, ele fala, se você tem o dom de encorajar, encoraje, isto é, faça isso com objetividade, seja objetivo, exerça o seu dom realmente que você tem. Não busque outros dons, mas exerça o seu. Paulo fala também de generosidade, que é alguém que se doa, alguém que dá, alguém que gosta de dar. Fala também de responsabilidade, pessoa que encara o seu dom com seriedade, com lealdade, com integridade, com fidelidade. E fala também de alegria. Então, exerça o seu dom com fé, com dedicação, com excelência, com objetividade, com responsabilidade, com alegria. Isso é ter uma vida de serviço. Quando você está na igreja, você é um membro. Quando você é membro, você tem um dom. Quando você tem um dom, você precisa servir usando esse dom. Que Deus abençoe.